Um ruído de imagem é quando um ou mais elementos da nossa imagem comunicam uma mensagem diferente da qual acreditamos transmitir. Exemplos, no tempo que se usava o rádio, tá? Vocês lembram que ficava, quem é do tempo do rádio, né? Eita, entreguei a minha idade agora, mas vamos lá. Quando a gente ligava um rádio, às vezes ficava aquele chiadinho no fundo, ali é um ruído de imagem, tá? Às vezes uma música que a gente está ouvindo fica um chiadinho no fundo, é um ruído de imagem. Um filme, às vezes tem algum ruído, quando a gente liga a televisão, ficava aquele... Às vezes ficava até cinza. Ali também é um ruído de imagem. Quando a gente faz um vídeo, tá? Às vezes aparece algum barulho atrás, algum ruído. Lugar que tem animais, que tem galinha, tem galinha da Angola, às vezes aparece, aqui tem muito, às vezes aparece nos meus vídeos, isso é um ruído, tá? E também, às vezes, o fone não é legal, né? Aí, às vezes, aparece um chiadinho também, ali é um ruído, ali a gente tá passando uma mensagem diferente da qual estamos procurando transmitir. E da mesma forma que acontece com esses itens que eu falei, acontece também com a nossa imagem pessoal, tá? Às vezes a gente tá acreditando passar uma imagem e acaba que a gente tá passando outra. Então é muito importante a gente ficar ligado nesses itens. Vamos lá. Exemplos de ruídos de imagem na nossa imagem pessoal. Uma pessoa tímida. Muitas vezes ela pode ser interpretada como uma pessoa arrogante devido ao seu excesso de timidez. Quantas vezes a gente já olhou para uma pessoa, já aconteceu muito comigo, já pode ter acontecido com você também. Às vezes a gente olha aquela pessoa super calada, ou então super na dela. É aquela pessoa que, tipo, não dá asas para outras pessoas. A gente pensa que é uma pessoa de nariz empinado, que é uma pessoa metida, que é uma pessoa arrogante, devido ao excesso de timidez dela. Mas não é, tá? Às vezes é só porque a pessoa é tímida, às vezes ela não é arrogante, ela não é metida, entendeu? E só que ele deixa aflorar tanto essa característica na pessoa que a pessoa passa a passar isso para as outras pessoas. Um outro exemplo é uma pessoa extrovertida. Ela pode ser vista como uma pessoa irresponsável por conta do excesso de animação, o excesso de brincadeiras, tá? Comigo já aconteceu duas cenas. Uma primeira cena aconteceu na faculdade, na época da faculdade. Eu estava com vergonha de apresentar um trabalho. O professor passou um trabalho de apresentação, era eu e uma outra pessoa, era uma dupla. E eu fiquei muito nervosa, estava com vergonha na hora e eu deixei o meu lado extrovertido aflorar. E quando ela aflorou, durante a apresentação eu tirei várias brincadeiras mesmo. E isso ali me prejudicou. Então isso é um ruído de imagem. Apesar de eu estar passando e ter deixado aflorar esse meu lado extrovertido, mas me atrapalhou. Eu lembro que eu tirei uma nota ruim nessa apresentação por conta que eu fiquei muito extrovertida, tirei muitas brincadeiras, eu aflorei o meu lado extrovertido, tá? Outra coisa foi quando eu comecei a iniciar a trabalhar com vendas. Então, eu deixei o meu lado tímido aflorar. Eu lembro que eu saí muitas vezes para vender e eu não conseguia fazer a venda, eu não conseguia conversar com os clientes. Nessa época, quando eu iniciei com vendas, eu trabalhava de venda porta a porta. E eu batia na casa da pessoa e parecia que eu queria me esconder, tá? Eu não falava nada sobre vendas, eu conversava outras coisas, eu buscava outros assuntos, buscava não conversar. Nessa época eu ia acompanhada por uma outra pessoa que a pessoa ia me ensinando, tá? Mas eu acabava que eu não conseguia desenvolver, eu não conseguia falar a respeito das vendas, tá? Então eu deixei nesse meu início com vendas, eu deixei esse meu lado tímido aflorar. Então isso é um ruído de imagem, tá? Então, por que a gente está falando tanto de ruído de imagem? Porque um ruído de imagem não é só uma característica de uma pessoa. Às vezes as pessoas confundem. Tipo, no dia que eu mostrei no meu lado extrovertido, se uma pessoa que não me conhecesse há mais tempo tivesse me vendo naquele primeiro momento, ele ia tirar a única conclusão que eu era uma pessoa muito brincalhona e uma pessoa irresponsável, tá? Então, a gente confunde, as pessoas confundem esse ruído de imagem como sendo uma única característica. E não é, tá?
Uma pessoa ela é composta de várias características, muitas características. Ela pode ser, ao mesmo tempo, ela pode ser extrovertida, ela pode ser tímida, ela pode ser organizada, ela pode ser, ter um momento de bagunça, né? Deixar as coisas tudo bagunçadas. Isso tudo tá na característica dos seres humanos, tá? Só que tem uma característica, quando se torna ruído de imagem, tem uma característica que aflora mais, tá? E a consultoria de imagem e estilo vem justamente para diminuir esse ruído de imagem, ajudar a diminuir esse ruído de imagem com o seu total look, tá bom? E também você vai trabalhar para desenvolver, para diminuir esse ruído de imagem também com a sua comunicação. Nós estamos falando aqui de comunicação não verbal, que é o total look, tá? Então, existe essas duas facetas. As pessoas confundirem o que é o ruído de imagem como uma única característica da pessoa, tipo a pessoa tímida. Quando ela chega nos lugares, as pessoas que vêm já imaginam que aquela pessoa ela é uma pessoa tímida, arrogante, como eu falei. Sendo que ela tem várias outras características. Apesar dela ser tímida, ela também pode ser uma pessoa extrovertida, dependendo do ambiente que ela esteja.